Licença, professora. Bom dia. Bom dia. Professora. Bom dia, professora. Bom dia. Agora todos estão presentes. Bom dia. Bom dia. Como foi o final de semana de vocês? Correria com esse trabalho de física, né? Professora, tem um negócio. Fala. Eu fui na biblioteca no final de semana e eu vi uma palavra lá muito esquisita que eu não sabia o que era. Era alquimia. Pode me explicar um pouquinho mais? Então, posso sim. E por mais incrível que pareça, hoje esse é o tema da nossa aula. Então a gente vai conversar, falar um pouquinho sobre a alquimia e até aproveitar para responder a pergunta da nossa amada aluna. Antes de tudo, vamos entender de onde a alquimia surgiu. Conta-se que esta se iniciou em Alexandria, cidade fundada na foz do rio Nilo, em 331 a.C., por Alexandre o Grande. Em 2 séculos, Alexandria se tornou a maior cidade do mundo, com um memorável farol, porto e uma cultura extremamente diversificada. Mas e o cerne? Seu templo, sem sombra de dúvidas. O Templo das Musas abrigava a maior biblioteca na antiguidade e contava com mais de 70 mil livros. Então, gente, continuando, o que se deu na realidade foi que Alexandria foi formada, ou seja, dentro dela se difundiram diversas culturas. Só que qual cultura teve maior importância, digamos assim, qual foi mais marcada? Exatamente a grega. E ela foi tão marcada, ela foi tão importante que ela não influenciou somente em aspectos culturais. Ela influenciou em aspectos econômicos e também na maneira de se pensar. Professora? Mas o que seria essa maneira de pensar? Então, essa maneira de se pensar, ela remete a um passado milenar, até mais antigo do que a própria existência do homem, que seria, no caso, a arte egípcia ou a quemeia, como eles costumavam chamar na época. Quemeia? Só eu acho que essa palavra tem a ver com química. Sim, nega. Então, exatamente, inclusive foi um ótimo ponto. Quemeia é a raiz da nossa palavra aqui. Mas vamos continuar agora a explicação, porque daqui a pouco ela vamos. Os conhecimentos a respeito dessa arte são mencionados em muitas fontes, inclusive no livro de Enoque, do Velho Testamento. Segundo os apócrifos, o conhecimento secreto da quemeia fora transmitido para as mulheres por anjos caídos, interessados em possíveis favores. Antigamente, os praticantes de alquimia passaram a ser vistos como magos ou feiticeiros. Para que pudéssemos esconder nossos segredos relacionados à alquimia, relacionamos cada elemento a um planeta. Ouro era o Sol, prata era a Lua, Vênus cobre, Marte ferro, Saturno estanho, Júpiter chumbo e Mercúrio mercúrio. Pera. Todas essas práticas foram atribuídas a Tote, deus egípcio da sabedoria. Ele era grego. Malditos gregos! Viram no nosso deus seu próprio, Hermes, mensageiro dos deuses, e por isso nossas práticas ocultas foram também conhecidas como arte hermética. Professora Alessandra, mas eu vi assim numa revista Ciências que a alquimia ela surgiu quando a filosofia grega se encontrou com a quemeia, é verdade? Primeiramente, quantas vezes eu preciso falar para vocês que meu nome não é Alessandra, é Alexandra. Vocês têm culto, por acaso? É surdez? Não é possível. Enfim, continuando. De fato, aluno, você está certo. Verdadeiramente foi nesse momento que a alquimia veio nascer. Ok, obrigado, professor. Os praticantes da quemeia adotaram então os 4 elementos aristotélicos: terra, ar, fogo e água. Nesses elementos eram perceptíveis qualidades como quente, frio, molhado e seco, sendo que também foi observado que essas qualidades eram mutáveis. Então, gente, seguindo esse contexto histórico, o que aconteceu foi que a filosofia grega ela começou a entrar em declínio, mas um declínio muito grande. Para se acumular a isso, o Império Romano estava tomando tudo que um dia foi o Império do Alexandre o Grande. Enfim, a alquimia também
a espelhar esse declínio. Ou seja, ambos começaram a entrar nesse processo. Mas, professora, a alquimia não é a base da química? Sim, a alquimia era a base da química. Então, se pararam de investir na alquimia, pararam de investir na química também, né? Exatamente. Nesse momento eles pararam de investir na alquimia e logo na química. E por isso a alquimia e também a filosofia tiveram que ter uma maneira própria de sobreviver. Bolos Mendes foi um egípcio que viveu cerca de 200 anos antes de Cristo e escreveu o livro Física e Mística, O Físico e o Místico. Através desse experimento, eu posso dizer que uma natureza se deleita a outra, uma natureza destrói a outra, uma natureza domina a outra. Professora, essa frase seria uma descrição de como algumas substâncias dissolvem outras e algumas formam outras e outras formam compostos? Então, na verdade sim, mas as descrições dos experimentos que o Bolos fez meio que desmentiam esses fatos, né? Porque naquela época eles focavam principalmente na produção de prata e ouro. Então, alunos, essa é a enciclopédia. Então, ela foi escrita por Zósimo, um dos mais reconhecidos alquimistas, e ela tem 28 capítulos. Cada um desses capítulos é representado por uma letra do alfabeto grego. Então, quando Zósimo fez essa enciclopédia, fez essa obra, ele buscava mostrar meios de se tratar um metal doente. Só que vários alquimistas, cientistas e até médicos da época entenderam que ele estava querendo tratar enfermidades reais e começaram a adotar esse... O que você acha, cientista? Então, doutora, o caso dele é bem grave, mas a alquimia vai salvá-lo, com certeza, é a única solução. Bizarro, professora. Tudo isso por causa de falta de interpretação, né, da enciclopédia do... Zósimo. Isso. Enfim, realmente foi isso. Mas pode parecer bizarro pra gente, mas se a gente for misturar melhor na história, a gente vai ver que na verdade não é. Durante os primeiros séculos da era cristã, práticas alquímicas reconhecíveis estavam bem estabelecidas nas Américas do Sul e Central, na China e na Índia, sendo que cada uma partilhava do mesmo trio: desejo, medicina e salvação. Porém, de maneira independente. Apenas a Índia pode ter recebido influência de Gandhara, um estado grego lá estabelecido por Alexandre o Grande. A alquimia se desenvolveu em diversas partes do globo, e de acordo com cada sociedade que evolui, foram se formando as diferenças. A alquimia ocidental, por exemplo, permaneceu sempre obcecada em fazer ouro. Ouro! Ouro! Eu quero mais ouro! Majestade, as tentativas não sucederam. Não importam as tentativas! Eu quero mais ouro agora! Mas nenhuma pedra de ouro foi transformada. Corte a cabeça! Corta esse livro, senhor. Obrigado. A alquimia chinesa, por outro lado, concentrou-se mais na medicina e na salvação. Daí o elixir da vida, chinês, que prometia eterna juventude e imortalidade. Finalmente, o meu momento chegou. Meu império será eterno, eu serei imortal. Nunca duvidei que conseguiria, majestade. Onde? Traga o meu elixir. Estou me sentindo mal. O que tinha nesse elixir? Não sei, senhor. Não sei. Eu só peguei psiquiatra. Esse império é meu. É fácil para nós zombar do objetivo na alquimia em seu desenvolvimento. No entanto, essa é a prática que nos daria a química. Voltando para a alquimia em Alexandria, infelizmente seus dias estavam contados, pois segundo Diocleciano, o imperador, a alquimia não dava sinal de integração à sociedade, como prática intelectual ou religiosa. Preciso entrar na sua casa, senhora. Preciso entrar na sua casa. Os livros foram proibidos. Ninguém pode ter livro de alquimia mais. Então, gente, agora a gente chegou em talvez a mais importante figura da alquimia
Sejam bem-vindos ao De Noite. E hoje o programa está sensacional, hein, gente? Hoje teremos como tema alquimia. Obrigado. E vou falar um pouco para vocês sobre a alquimia. A alquimia era feita para a mente medieval, entretanto bastante perigosa também, porque naquela época nem mesmo quem queria fazer o papel de Deus estava correto e estaria acabando praticando pecado se fizesse. E hoje teremos nosso primeiro convidado, que foi um padre que desafiou a sua época. Vamos deixar o programa mais religioso. Ele, que virou o santo padroeiro dos cientistas, nascido no sul da Alemanha. Pode entrar, Padre Alberto Magno! Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, padre. Tudo bem? Tudo certo. Aqui uma aguinha, você pode pedir para a produção? Obrigado. Então, padre, eu vou te fazer algumas perguntas aqui e a gente vai dando início à nossa entrevista. Claro. Como eu vi, você é bem famoso nas mídias, nas redes sociais, você é bem conhecido. Sou sim, obrigado. E eu queria te perguntar, como o senhor se sente sendo assim, o mais famoso e bem-sucedido professor de Paris? E como você se sente um aluno ter vindo do sul da Itália só para onde você estava apenas para ser seu aluno e ter sua aula? Olha, com base nos conhecimentos que eu tenho, que são variados, eu acho que ele não fez mais que a obrigação dele. Era o mínimo a se fazer por isso. Entendi, padre, obrigado. E como você se sente sabendo que você é conhecido assim como feiticeiro entre seus amigos? Feiticeiro, isso é tudo inveja, só porque eu sou mais inteligente. Então eu não me importo o que eles falam. Entendi, padre. E seu interesse em relação à alquimia, assim, como que ele surgiu? Vamos lá. Meu interesse pela alquimia surgiu porque era algo novo, que ninguém nunca teria estudado. Então eu poderia me aprofundar, e eu sei que eu sou inteligente, que eu conseguiria fazer um trabalho muito bom. E é uma maneira única você descobrir a verdade sobre o surgimento dos elementos e tudo mais. Então eu me aprofundei nisso. Entendi. Até porque eu fui primeiro a separar o arsênio dos demais, né? Ai, meu Deus. Então vamos lá, agora para a nossa entrevista ficar um pouco melhor, eu vou chamar aqui nosso convidado Roger Bacon, mais gostoso! Tudo bem, Roger? Boa noite. Boa noite. Então, gente, estamos aqui com dois homens assim, de extrema inteligência e vasta experiência. E eu queria perguntar para você, Roger, por que você fica tão reprimido ao falar do aristotelismo? Eu não sei, eu só não curto muito o aristotelismo. Entendi você, Magno. O que você sente em relação a isso? O aristotelismo é a base do meu conhecimento, então eu me sinto bem favorável com ele. Como que você ensina de acordo com o texto de outras pessoas? Você se sente tão superior, mas não tem nem base própria? Você tem algum problema com isso? Sim, eu tenho. Gente, vamos dar uma pausa aqui pra levar. Gente, me desculpem por esse acontecido e agora vamos dar sequência à nossa entrevista. Roger, eu fiquei sabendo que você tem algumas obras e eu queria saber um pouco sobre elas. Cara, isso é um pouco complicado. Desculpa. Pode ficar tranquilo, seu tempo. Eu acabei ganhando proteção do Papa Clemente IV. Ele foi essencial para mim, mas acabou falecendo e me deixando sem proteção, facilitando para que o chefe da franciscana me prendesse por 15 anos. Esse chefe pediu para destruir todas as minhas obras. Sorte que eu tinha uns coleguinhas monges por lá. Que bom que eles puderam te ajudar. E vale ressaltar, gente, que os esboços dela na época eles não eram permitidos e foram até caçados, né, alguns. Eu queria te agradecer e lamento muito pela sua situação. Realmente eu lamento. E muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Uma boa noite. Obrigada, eu quero me desculpar por alguns acontecidos, mas foi incrível. Não, que isso. Então, gente, estamos no século XIII, né? Eu lembro daquela época como se fosse ontem. Os soldados entrando, acabando tudo, invadindo a Constantinopla. Eles deporam o imperador e ainda colocaram uma bêbada no poder. Assim, foi lamentável aquela situação e tudo aquilo trouxe tantas memórias pra mim.
tempos foram muito difíceis. Desculpa, gente. Então, eu nunca tinha ouvido falar dessa tal vida bêbada, mas um primo meu, Zé, lá de Barbacena, ele tem um bar lá, e ele falou que ela sempre tá lá, que ela é uma cliente VIP. Então vamos ver se às vezes ela consegue mostrar algo pra gente, revelar algo pra gente. Por favor, pode mandar entrar. Boa noite. Boa noite. Que homem bonito. Gente, por favor, alguém tira essa Que mulher homem daqui, ela não tá em cheiroso. condições. Senhora, por favor. Senhora, vamos, senhora. Senhora. Deixando o programa com um ar mais misterioso, vamos receber o escritor do famoso texto alquímico, A Tábua da Esmeralda. Bem-vindo, Hermes! Boa noite, Hermes, tudo bem? Se você precisar de uma água, alguma coisa, só pedir introdução. Então, Hermes, começando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar como surgiu a ideia da sua obra? Então, eu estava em Alexandria e não era um dos meus melhores dias, eu estava bem mal. Aí eu peguei um pedaço de papel, comecei a escrever e deu essa obra. Tanto que foi até parar na Europa, coisa que eu achava muito difícil de acontecer na época. Ué, mas pelo que eu vi, você tem ótimos e grandes exemplos da mistificação usual. Sim, tem um que eu gosto muito, que é tudo que está embaixo é semelhante ao que está em cima. E tudo que está em cima é semelhante ao que está embaixo quando você quer realizar um milagre dentro de alguma coisa. Nossa, realmente interessante demais. Eu gostaria de pedir agora para você que você fizesse pra gente uma reflexão sobre os 7 elementos originais e a sua ligação com os 7 planetas, né, que estão controlando os dias da semana. Então, eu vou fazer com um que eu gosto muito, que é o Sol. O Sol está ligado ao ouro, que é um dos 7 elementos, que está ligado ao dia de domingo, que é o primeiro dia da semana. E eu gosto dele porque ele está ligado à iluminação pessoal de cada um, tanto física quanto espiritual. Nossa, muito interessante. Muito obrigado pela sua presença aqui. E com isso, vamos finalizar a nossa entrevista. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Pois é, amados, o programa de hoje chega ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo de noite!